Eu acho que é legal a gente começar, viu, Portugal? Antes de falar dos jogos de ontem, né, de falar do que rolou ontem e do que vem por aí hoje, né, que tem estreias legais, né, tem estreia de França, estreia de Argentina, Noruega, de Holland, vai estrear hoje também. Eu acho que é legal falar de seleção brasileira, porque o Neymar ele fez mais um exame ontem, né? Mais um exame de ressonância magnética, e a expectativa é que esse exame já apontasse a lesão já praticamente curada, mas não foi isso que a CBF trouxe pra gente. A CBF, na verdade, trouxe nada. Não trouxe nada, assim como a primeira nota, e diz que está evoluindo, mas não dá prazo mais, não sabe se vai jogar contra o Haiti. E como o Neymar não treinou ontem, né? Ontem foi a volta dos treinos, né? A seleção teve folga e ontem teve a volta aos treinos. Ele não participou do treino com bola, não pôs chuteira mais uma vez, então tudo indica que o Neymar está fora também do jogo contra o Haiti. A informação que eu tenho é que... E o que indica, até né, Maurício? Escócia, exatamente. A dúvida até contra a Escócia. E assim, a lesão de grau 2 na panturrilha, parece que não é só isso não, parece que é muito pior. Pelo jeito ele vai amputar a perna, né? Mas eu acho que aí de uma... Eu vou contar uma coisa para vocês. Com tudo que está acontecendo com a seleção brasileira, desde o processo de convocação e tudo mais, a gente tem que torcer para não ser campeão. Então tem que torcer pela organização, pela lisura, pela responsabilidade, por tudo. O Brasil continua tocando futebol como alguns anos atrás, no jeitinho brasileiro. Se esconde as coisas, convoca por interesse, a hora de escalar é do jeito que cria uma série de teorias de conspiração, como estão fazendo com o Hendrick. Então eu acho o seguinte, a questão do Neymar é só uma, numa seleção brasileira repleta de coisas escondidas. Nada contra o presidente, que também a vida pessoal dele faz o que ele quiser. Aliás, está provando que com o dinheiro dele que levou a mulherada lá. Se quiser levar 30 mulheres, o dinheiro é dele, o problema é dele. Ninguém tá nada a ver com isso. É metade de dor de cotovelo que não sai nem com a dona Maria de 83 anos e fica enchendo o saco do cara que levou a mulher pra Copa do Mundo. Agora, todo mundo fala que quem manda não é ele, alemão. Quem manda é a CBF, o Samir é o quê? Ele é testa de ferro do Francisco Mendes, que é filho de quem? Gilmar Mendes. Filho de Gilmar Mendes. E disse, inclusive, que ele foi responsável pela convocação do Neymar. Brasília fala isso. Brasília sabe disso. Então, assim, como é que você quer que uma instituição como a CBF, com uma seleção convocando por interesse de patrocinador, mereça ganhar alguma coisa? Pelo contrário, eu torço para não ganhar, porque tem que acontecer alguma ruptura muito grave no futebol brasileiro, para a gente voltar do zero. Nós chegamos no fundo do poço. A CBF conseguiu levar o futebol brasileiro ao fundo do poço. E aí, se nós ganharmos essa Copa do Mundo, joga tudo mais uma vez para baixo do tapete. É muita sujeira, né, irmão? Agora, pode falar, quer falar, Portugal? Não, o que eu ia falar é que o Léo Dias soltou ontem a questão do presidente da CBF, né? Que está usando o dinheiro da entidade para levar as amantes para os Estados Unidos, ele até colocou foto, é mais um mini escândalo, mas eu acho que isso não mexe com o elenco em si, né? Quantos for o dinheiro for, claro, da entidade. Depois de mentir, né? Muita gente caiu aí por causa disso, inclusive no Corinthians agora, no Cruzeiro também caiu. Mas eu acredito que quando a gente dá protagonismo pro Léo Dias é porque realmente tá... A coisa tá feia, boa. Dá licença, Portugal, dá licença. Ele colocou foto dos caras no restaurante. Mas na vida do cara, cacete. Mas é o jornalismo investigativo. Eu entendo, Mas pera, não, Evelyn. O presidente da CBF estava em Nova York com a amante com o dinheiro da CBF. Não. CBF eu concordo, eu falei. Ele provou que o dinheiro da CBF desmentiu. Se for com dinheiro da CBF, aí é caso de polícia, assim como eu falei aqui. Caíram dirigentes do Corinthians, do Cruzeiro por causa disso. Se for o dinheiro da CBF. Agora, se ele tiver mais uma amante na outra sede, que é o Canadá, parabéns pra ele. Lógico, gente. O problema é dele. Você precisa provar. Eu não sou casado com o Samir. Não tem nada a ver com a vida dele. E se ele gastou o dinheiro, foi com comida, foi em restaurante. Disso tudo literalmente. Aí, isso tudo aí, até em cima do que o Loebling falou, a questão do Samir é uma coisa pessoal dele. Claro que é desagradável você ver no noticiário, o nome dele acaba de tabela envolvendo o noticiário da seleção brasileira. Principalmente o dinheiro for dele, né, Alex? Aí tudo bem. Essa questão dele. Então, assim, eu lamento tudo isso. Agora, se tudo isso tem a ver e tem a participação direta do Carlo Ancelotti na convocação do Neymar, como foi dito pelo Loebling, que Brasília sabe que houve uma pressão política para que o Neymar fosse convocado. Se isso for verdade,
Assim como, se for verdade, uma outra bomba que dizem que está por vir aí por parte do Léo Dias também, que vai explicar por que o Endrick não joga. Se tiver a ver com questão de patrocinador, que é o que está sendo especulado aí, porque... Isso é grave. Quer dizer, o Ancelotti também estaria se sujeitando, eu estou colocando no condicional, estaria se sujeitando a não colocar o Endrick em campo por conta de patrocínio. Então por que convocou, se foi isso? Não deveria nem ter convocado, depois ele explica, não convoquei porque acho jovem e é para o próximo ciclo, pronto. Então ele cedeu a uma pressão popular para convocar, mas agora ele não coloca em campo vendo que o time precisaria dele. Então são coisas esquisitas, coisas que a gente fica aqui jogando no ar porque não temos uma informação concreta, só que se vem um jornalista que nem tem no seu mote principal o futebol, mas que acaba divulgando informações que atingem o futebol. E aí nós entramos nesse contexto para comentar, analisar. E aí vem a questão do Ancelotti para mim, na minha análise. Vendo que ele convocou o Neymar por pressão política, que ele não escala o Endrick por causa de patrocinador. Então o Ancelotti é tão corrupto como todo mundo. Já foi mordido pela mosquinha brasileira. Então, duas situações só para rematar. Se for verdade, ele não estou aqui acusando. Se isso tudo for verdade. Duas situações que o jogo me trouxe. Primeiro, a atuação do Brasil voltou o Neymar a ter urgência de usar o Neymar. A atuação péssima que o Brasil fez contra Marrocos tornou a ausência do Neymar muito grande. Voltou-se a foco no Neymar. Aquilo que a gente falava antes. Se o Brasil jogasse mal, mesmo ganhando, jogando mal, as pessoas iam perguntar, questionar sobre o Neymar. O Neymar já foi muito conversado antes do jogo. E outra situação. A má atuação da Espanha e o Vozinha fez a gente entender que talvez o resultado do Brasil não tenha sido tão ruim, né? Houve outros vexames, né? Não só o brasileiro como técnico. E aí eu vou voltar só no lance do Léo Dias. O Léo Dias está fazendo o trabalho dele, um excelente jornalista no ramo dele. Mas infelizmente, quando se falta futebol, que é a nossa matéria-prima, é aquilo que eu acho que a gente deveria estar comentando, e não estamos comentando com tanta ênfase, porque realmente não empolga. Quando falta futebol, o periférico toma conta do noticiário. E isso tudo é o periférico. O Neymar é o periférico. Eu não sei por que as pessoas estão surpresas, porque antes a gente havia tocado nesse assunto aqui, que ele talvez não jogaria contra o Haiti. Já era sabido que ele não jogaria contra o Haiti. Agora o Alfredo e o Ross estão trazendo que ele não joga nem contra a Escócia. Então, a falta de futebol do Brasil, a falta de rendimento, a falta daquilo que deveria estar sendo a seleção brasileira, traz esses assuntos à baia. Traz o Neymar à baia de novo, porque o Neymar foi para a seleção brasileira também por isso, porque ele tira a pressão de quem deveria assumir responsabilidades dentro do time, que são alguns jogadores que são consagrados. Vinícius Júnior, fora, ele estreou na seleção brasileira de fato contra Marrocos. O gol do Brasil é o Vinícius Júnior. Inclusive eu vi gente falando que o Bruno Guimarães deu assistência. Que assistência? Ele tocou a bola do lado, o cara a bola já tinha escapado do pelo amor de Deus, assistência. Acredito que muita gente, o futebol, ele é números também. Só que você precisa saber ler o número, entender o número. Tem uma brincadeira na Argentina que o falecido... Assistência que o Brahim Dias deu pro... Então, isso. Gol de tem uma brincadeira na Argentina que o falecido Tata Brown fala o jogador que deu passe pro Maradona naquele gol que ele dribla todo mundo. O cara deu lá atrás. Deu assistência. O Tata Brown toca a bola pro Maradona e ele dribla E esse negócio de assistência... Na minha época não existia esse negócio. Assistência. A assistência começou a existir na Copa de 94. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que o Brasil, ele conseguiu resolver o jogo na individualidade. E agora a gente tem que cobrar daqui pra frente alguns jogadores tratados como superstars do futebol europeu e mundial realmente pegar a bola e falar, me dá, é embaixo do meu braço. E eu dou nome e sobrenome, Rafinha, principalmente Rafinha, dos atacantes. Precisamos que o Matheus Cunha ou alguém, ou o Endrick, entre e faça a sua parte, que é fazer gol no Haiti. Precisamos saber, de fato, por que a predileção do treinador com o Endrick. Se for a escolha pessoal, eu não discuto. Tem uma tese correndo que ele teria comentado que o Endrick não cumpre
obrigações táticas dentro do jogo. Eu sei, Alex, é absurdo, mas aí é uma escolha dele. Isso. Aí é absurdo, a gente pode debater aqui. Sim. Eu acho um absurdo, a minha visão de futebol é diferente. Eu acho que, sinceramente, eu me ponho numa situação que eu devo saber de futebol um cabelésimo do que sabe Carlo Ancelotti. Claro. Se ele decidiu pra ele que aquilo não funciona taticamente pro bem da seleção brasileira como time, eu calo minha boca e assim, argumento plausível. posso até debater, então- porque é um programa de então que debate. não levasse. Nós temos o direito também de contrapor, de dar nossa opinião. Agora, se existe algo acima, como o Alex Miller levantou aqui, que enquanto a gente não tem a verdade, tudo que todo mundo levanta é válido, tá? Vamos lá. Porque relacionamento pessoal fora do campo, ninguém precisa ser amigo de ninguém. Um dos maiores times que o Alex Miller e eu já acompanhamos era o Palmeiras de 94 até 96, mais ou menos, e tinha muita gente ali que não olhava pra cara do outro, aliás, saiu na porrada, tá? Eu já trabalhei 10 O anos... Corinthians de 2000, campeão da Copa Trafic também, ninguém se falava. Alemão, eu já trabalhei... Marcelinho, Edilson. Eu já trabalhei 10 anos da minha vida no mesmo programa e líder de audiência com um sujeito que eu acho intragável, um saco que eu não olho na cara dele. Graças a Deus tá longe de mim. Mas tive que trabalhar, fui profissional. Entendeu? Então ninguém precisa amar ninguém. Agora, se a escolha for técnica, podemos discutir, Você fala- mas aceitamos. Agora, se tiver algo acima disso, Alemão, aí precisa dar satisfação. Sim. Copa Trafic do lado do corintiano do Eugênio aí, você é doido? Ah, mas é o que eu acho. O Eugênio queria Mas falar, valeu o gente. título, Copa né? Trafic, Por favor, Verão Eugênio, Vivo, desculpa. Band. Não, imagina, eu acho Band que- Verão Vivo. Eu acho que essa questão, a gente tem que ser até ao campo. Tudo que aconteceu no jogo contra o Marrocos está repercutindo agora, mas não quer dizer que vai acontecer contra o Haiti. Ele não colocou o Hendrick contra o Marrocos. Pode ser que ele coloque contra o Haiti. Acredito até que ele vai colocar, porque teoricamente é um jogo mais fácil. O Haiti, inclusive, é um time que parte um pouco mais para cima, não é tão estruturado, apesar de hoje o futebol estar sendo... como a gente está vendo, está muito equilibrado, muito. Até o Haiti cresceu, tem um 10 lá, o Belegade joga muito. Mas assim, é um E o time Pierrot, que incomoda. ótimo É apaixonado, atacante. né? Mas você não acha E, que é assim, o contrário? Eu acho que é exatamente o contrário. O que acontece fora que está influenciando no campo. Mas eu acho que aí em toda a Copa do Mundo é assim, acontece um resultado ruim, eu acho assim... Não, mas não o resultado. Eu estou falando para você o que levou ao resultado. Eu acho que o que levou o resultado foi o Ancelotti ainda é inexperiente em Copa do Mundo. Isso eu falei Ele também. também... Com seleções no geral. né? Mas ele ele também- cedeu uma pressão de convocação de um cara que não tem a menor condição de jogar futebol em alto nível, porque quis agradar os patrocinadores. Isso a gente não pode cravar. Não, a gente pode gravar. Porque, aliás, o Santos Futebol Clube tem muito que explicar. Não é só a CBF. Porque essa história da documentação do Neymar, que passou batido. Ninguém fala mais nisso, você percebeu, Eugênio? Sim, mas a gente está esquecendo do histórico que o Neymar tem. Então- De repente está apostando num jogador para as fases decisivas. Não, mas aí... Eu acho assim, ele pode Aí não entrar dá. no final contra a Escócia e assim... Até o Uruguai tá apostando Desculpa, nisso. Assim, eu não acredito que o Olha, Ancelotti... Olha a polêmica que ele comprou trazendo o Neymar. Por outro lado, a gente tem que ver por esse lado também. Mas quem criou a polêmica foi ele. Valeria a pena para ele, já que ele quer ter tranquilidade, Isso. quer trabalhar com mais planejamento, valeria a pena para ele comprar essa briga? Mas quem criou a briga foi ele. Ele que falou, Eugênio. Senhor Eugênio, me perdoe, é uma coisa que a gente debateu aqui, inclusive, acredito que no sábado ou no domingo. É que eu tô igual o Alemão, a gente tá aqui todo dia, então a gente não tem mais tanta clareza Tá no sem que a noção, gente né? comentou no dia. Mas é o seguinte, eu levantei uma tese aqui que se ele tivesse algo contra e fosse frontalmente contra, ele foi amenizado nas suas predileções quando ele recebe um contrato renovado de 4 anos antes da Copa. Então, você acha, sinceramente, de novo eu vou falar aqui, você acha mesmo que depois de receber um contrato, uma estabilidade de trabalho de mais de Meu 4 Deus. anos, com uma multa gigante, você acha que eu O vou... parte paga pelo patrocinador, pelo Você acha patrocinador dos mesmo, caras. você acha mesmo que eu vou desagradar o meu chefe? Você acha mesmo, vocês acham mesmo, quando o Ancelotti fala aí, olha, não, você me deu o contrato de mais 4 anos, vocês querem que leve o Neymar? Não vou levar o Neymar. Não vou porque eu não quero, porque eu acho que ele tá fora de ritmo. Não, mas aí vem lá em cima, ó, os patrocinadores, a mídia, Então, o produto, é. tá? Aí entra nisso. Você acha mesmo? Pode, mas eu esperava mais do Ancelotti. Um cara do tamanho dele não pode sujeitar isso. Portuga, não, posso 4 fazer- anos de contrato? Posso Tá de fazer só uma brincadeira. pergunta pra Claro, vocês? Claro, Rossi. Por que o
Samir Chaldi é o presidente da CBF? Não dá pra explicar. Alguém sabe me explicar? Lógico que sim. Porque o pai dele mora no Não, futebol não, de Roraima. para. Não, mas eu preciso entender, porque é fácil entender. são vários clubes gigantes no país e esse cara, eu nunca tinha escutado falar Ele é do nome. médico, ele é subresidente a médico, ele. ele não tem nenhuma ligação com o A futebol. decisão foi... Gente, Vamos lá, Luiz. desculpa, o mundo sabe. A decisão foi puramente política. Tá certo? Puramente política. Há o interesse no crescimento do futebol do Norte e há o interesse na política também numa região onde nós não temos um futebol forte. Rondônia, Roraima, Amapá, aquela Acre. Eu tinha apitando no Acre, pelo amor de Deus, o tiro sai voando. É uma coisa de louco. Então acontece. O filho do Gilmar Mendes é o Francisco Mendes que manda na bagaça. O Samir é testa de ferro. Ele é diretor do IBF, né? Que Então, vinculado à CBF. é uma vergonha. O acordo que foi feito na CBF, que esse papo de a CBF é uma empresa privada, quem manda é o governo. Se o Gilmar, que aliás não é nem o governo, né? Você vê que o governo interferiu sim, porque ministros apoiaram o Samir, o ministro que fala de Brasília apoiaram o Samir, tá? Antes de assumir. Então, quem manda na CBF hoje é o seu Gilmar Mendes. Simples. E aí o que acontece? Quando o STF, que já manda no país mais do que devia, porque eu nunca votei, alguém aqui votou em algum do STF, eu não votei nenhum, mas manda no país. Alguém votou em Dino, em Flávio Dino, então Sim, assim, aí sim. o que não poderia também. Então, o que acontece? Você tem hoje, mandando na CBF, gente que não é do meio com interesses políticos. Por isso que eu insisto, a melhor coisa que pode acontecer no futebol brasileiro é o Brasil ser eliminado da Copa e sair do zero, gente. Mas aí tá, Rosso, a sua pergunta é ótima e o que o Alfredo falou aqui é uma coisa que importa, porque para quem não tem familiaridade com futebol, nós talvez deveríamos estar aqui falando para que você que está em casa nos entenda, mas porque o Endrick não entra, porque o esquema tático do Brasil é ruim, porque o Brasil não tem laterais, isso é aquilo que vai no campo. O que o Alfredo falou é a causa de tudo isso. É a base, é lá em cima, tá atacando diretamente isso. Parece que não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas é reflexo de tudo isso que ele está explicando aqui. Então é bater a base. Ó, só duas mensagens aqui. O Ângelo Rodrigues falou: vocês têm que falar a verdade, não puxar saco do Neymar, falar que o cara tá bichado. A gente não sabe a verdade, porque o Santos fala uma coisa, a gente não sabe se o Santos tá mentindo ou não, porque mandou um relatório pra CBF. O médico falou, vou questionar o E médico. aí que chama atenção mais, porque nós estamos falando de médico que, em tese, nós imaginamos que existe uma ética médica. Uma pessoa que não, idônea, não. que não pode mentir Isso, lesão, não isso. pode esconder lesão. Ética não pode, médica, não, cara. assim, então é uma coisa que o médico tem aquela autoridade moral até, de que a palavra dele, ele pode ser competente ou incompetente, mas jamais antiético no sentido de mentir ou de enganar em relação a um. E qual o prazo que ele deu saúde. antes? Amanhã, dia 17. Então. O prazo dado pelos médicos é dia 17 e o Neymar não vai treinar. E eu tô tranquilo pra falar, porque se tem um cara aqui que apanhou pra cacete, porque falou que não levaria o Neymar, Falou mesmo. e eu não estou dizendo que não levaria, porque hoje, infelizmente, metade tá contra a ida do Neymar por questão política. Não, eu não tô misturando as coisas, até porque eu também sou de direita. Então, eu não estou dizendo que é para levar, para não levar, porque é de esquerda. Estou dizendo que a condição física de um atleta não é de alto nível. Mas, Alfredo... Não dá para se esperar, desculpa, Portugal, não dá para você... vai entrar no final do jogo contra a Escócia. Vocês estão de brincadeira. Rapidinho, Portugal. Rápido, muito rápido. De novo, eu repito, é legal comentar do Neymar, é importante. Só que, de novo, o Neymar está sendo usado, a situação do Neymar é uma cortina de fumaça para encobrir muitas coisas erradas. Tanto no processo primário da coisa lá, que é essa situação eleitoreira da CBF e os políticos, quanto o mau funcionamento da equipe em campo. E alguns jogadores que estão passando ao lado, porque só se fala de Neymar, e eles não estão rendendo dentro de campo. O Casimiro não tem condições, com a bunda maior do que da Globeleza, de jogar no meio campo da seleção brasileira. Tá certo? Ele não tem condições. O Rafinha não pode ser tão omisso. E alguns funcionamentos táticos, apesar de respeitar a predileção do treinador, devem ser debatidos também. Rapidinho, Eugênio, pra você matar aí. Eu acho que essa questão tática do campo é que tá pegando mais. Porque assim, o Ancelotti, em tese, ele veio para blindar a seleção de todas as questões que a gente está falando aqui. CBF, eleição de presidente. O Ancelotti, como uma figura consagrada internacionalmente, veio em tese para blindar. Só que em campo ele cometeu os mesmos erros dos técnicos anteriores
E dele mesmo, nos amistosos, a gente vê um meio de campo aberto e eu acho aí que ele tem um compromisso, é um outro tipo de compromisso que ele está tendo. É aquela velha tradição do técnico se comprometer com o grupo que foi formado nas eliminatórias. Ele criou a tese de que o Casemiro é o líder dele, líder dentro de dele. campo. Intocável. E na prática a gente está vendo que não é bem assim. O que é necessário agora é o Ancelotti ter essa força de perceber contra ele mesmo, contra a sua própria convicção de que muitas coisas têm que mudar. Será Eu que acho no dá- vôlei também é assim? Não sei, vamos Vamos ver. saber já já.